A chegada da primeira Bíblia em português ao Brasil é um marco histórico profundamente ligado à nossa identidade cultural e religiosa. Quando falamos sobre a Bíblia, estamos falando sobre um livro que moldou civilizações, inspirou movimentos sociais e políticos, e foi traduzido em quase todas as línguas do mundo. Mas poucos conhecem a luta e o sacrifício envolvidos na chegada da Bíblia ao nosso país, especialmente em nossa própria língua. Imagine o Brasil no século XVI, um território vasto e inexplorado, habitado por povos indígenas e colonizado pelos portugueses. Era uma época em que a Igreja Católica exercia uma influência incontestável, e o acesso à Bíblia era restrito. A tradução das Escrituras Sagradas era, para muitos, uma ofensa aos dogmas da Igreja, que via com desconfiança qualquer tentativa de democratizar o conhecimento teológico. Mas foi nesse contexto que um movimento discreto, quase silencioso, começou a germinar. O desejo de trazer a palavra de Deus na língua do povo começou a brotar entre os reformistas e missionários que desembarcaram no Brasil. Entre eles, destacam-se os calvinistas, que defendiam a ideia revolucionária de que todos deveriam ter acesso direto às Escrituras. Parte 2. A chegada dos reformistas e a primeira tradução. Por volta de 1645, o Brasil vivia sob o domínio da Holanda em parte de seu território nordestino. Foi nesse período, conhecido como Brasil holandês, que chegaram os primeiros grupos de protestantes calvinistas, liderados por missionários europeus. Esses homens traziam consigo um livro que seria fundamental para a propagação de sua fé, a Bíblia em português. A tradução da Bíblia para o português havia sido feita por João Ferreira de Almeida, um pastor e missionário reformado que dedicou sua vida a essa obra monumental. Ferreira de Almeida nasceu em Portugal, mas passou grande parte de sua vida na Ásia, onde começou a traduzir as Escrituras para o português, uma tarefa que o consumiu por décadas. Sua tradução do Novo Testamento foi concluída em 1681, após muitos desafios e perseguições. No entanto, sua tradução demorou a chegar ao Brasil. As autoridades coloniais, fortemente influenciadas pela Inquisição, viam com desconfiança a difusão de textos religiosos não sancionados pela Igreja Católica. Por isso, muitos exemplares da Bíblia em português foram confiscados e destruídos. Aqueles que ousavam ler ou possuir esses textos eram perseguidos, e as Bíblias contrabandeadas eram vistas como ameaça ao controle religioso e político da coroa portuguesa. Parte 3. A perseguição religiosa e a resistência. A proibição da leitura da Bíblia em português não intimidou aqueles que ansiavam por um acesso mais direto à palavra de Deus. Muitos grupos protestantes, em especial os reformados e os huguenotes, começaram a criar rotas de contrabando de Bíblias. Pequenos grupos de fiéis se reuniam em segredo para ler as Escrituras e debater suas interpretações. Esses encontros eram atos de resistência, tanto religiosa quanto política. Apesar da forte oposição, o desejo de ter a Bíblia em português foi crescendo. O advento da imprensa facilitou a disseminação das cópias, embora muitas vezes clandestinamente. Muitos brasileiros começaram a descobrir a mensagem cristã por meio dessa nova tradução, e aos poucos, a influência da Bíblia em português começou a se expandir. Parte 4. A primeira Bíblia impressa no Brasil. Foi apenas no final do século XIX, com a chegada de missionários protestantes norte-americanos, que a primeira Bíblia completa em português foi impressa em solo brasileiro. Em 1917, a imprensa bíblica brasileira, vinculada à Sociedade Bíblica Americana, estabeleceu-se no Rio de Janeiro. Finalmente, o sonho de muitos brasileiros tornou-se realidade. A Bíblia em português era acessível a todos. A tradução de João Ferreira de Almeida foi revisada e adaptada para o português moderno, tornando-se a versão mais difundida no Brasil. O impacto desse momento não pode ser subestimado. A palavra de Deus estava agora ao alcance de todos, influenciando diretamente a formação da identidade religiosa e cultural do Brasil. Parte 5. O legado da primeira Bíblia em português. O legado da primeira Bíblia em português no Brasil é profundo e duradouro. Não apenas abriu as portas para a evangelização protestante, mas também influenciou profundamente a cultura e a literatura do país. A Bíblia se tornou um símbolo de resistência, de luta pela liberdade religiosa e de autonomia intelectual. Hoje, a Bíblia em português é lida por milhões de brasileiros, tanto protestantes quanto católicos, e continua a ser uma fonte de inspiração espiritual e moral. A jornada da Bíblia em português no Brasil é, antes de tudo, uma história de fé e perseverança. É a história de homens e mulheres que arriscaram suas vidas para garantir que as gerações futuras tivessem acesso à palavra de Deus. E essa história continua viva em cada exemplar da Bíblia que encontramos em nossos lares, igrejas e bibliotecas.
Essa narração revela não apenas o conteúdo histórico, mas também o impacto emocional e espiritual da primeira Bíblia em português no Brasil, conectando o público a essa história de forma viva e envolvente. Parte 6. As primeiras traduções e as tensões coloniais. A chegada das primeiras cópias da Bíblia em português também trouxe à tona profundas tensões religiosas no Brasil colonial. Durante grande parte do período colonial, a Igreja Católica manteve um rígido controle sobre o conteúdo teológico e espiritual que circulava na colônia. Era inconcebível para as autoridades eclesiásticas que as Escrituras pudessem ser acessadas por qualquer um, sem a intermediação dos sacerdotes. Essa posição era sustentada pelo Concílio de Trento, de 1545 a 1563, que rechaçava a interpretação pessoal da Bíblia, deixando essa tarefa apenas ao clero. O ambiente de repressão religiosa fez com que as primeiras traduções em português circulassem de forma clandestina. A tradução de João Ferreira de Almeida, apesar de concluída no século XVII, não foi amplamente distribuída no Brasil até muito depois, e quando chegou, foi sob risco constante de perseguição. A Inquisição, que ainda exercia forte influência, via com suspeita qualquer material protestante que pudesse desafiar a hegemonia católica no país. Os primeiros brasileiros que se aventuraram a ler a Bíblia em português muitas vezes o faziam em segredo, e as cópias, trazidas por missionários ou comerciantes europeus, eram tratadas como relíquias preciosas. Para muitos, a Bíblia representava não só uma nova forma de experimentar a fé, mas também uma resistência intelectual e espiritual contra o controle religioso que se impunha sobre a colônia. A tradução de João Ferreira de Almeida, especificamente, passou a simbolizar um ato de libertação. Parte 7. A primeira Bíblia impressa na América do Sul. Antes de 1917, quando a primeira Bíblia completa em português foi impressa no Brasil, outra grande conquista havia ocorrido. Em 1808, com a abertura dos portos brasileiros após a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, um ambiente mais favorável à entrada de ideias e livros começou a surgir. Nesse novo cenário, missionários britânicos e norte-americanos viram uma oportunidade de difundir as escrituras sagradas em português. Os missionários protestantes encontraram no Brasil uma terra fértil para a evangelização. No entanto, o trabalho não era simples. A desconfiança das autoridades católicas ainda era grande, e a presença de Bíblias em português não era bem-vinda em muitos círculos. Um dos momentos mais simbólicos dessa resistência aconteceu em 1824, quando Robert Hyde Calley, um médico e missionário escocês, foi preso por distribuir Bíblias em português na Ilha da Madeira, uma colônia portuguesa. O caso de Calley repercutiu por todo o Império e foi um sinal claro de que as tensões entre protestantes e católicos estavam longe de ser resolvidas. Parte 8. O impacto cultural da Bíblia em português. Com a impressão da primeira Bíblia completa no Brasil em 1917, um novo capítulo foi escrito na história cultural e religiosa do país. Agora, a palavra de Deus estava oficialmente disponível para todos que falavam a língua portuguesa, o que ampliou o acesso às Escrituras e permitiu que a Bíblia influenciasse diretamente a vida cotidiana do povo brasileiro. Esse momento não apenas marcou uma vitória religiosa para os protestantes, mas também abriu portas para um diálogo cultural e intelectual mais amplo. A Bíblia em português não só teve impacto nas igrejas e no campo da teologia, mas também influenciou profundamente a literatura e a educação no Brasil. Escritores e poetas brasileiros passaram a usar referências bíblicas em suas obras, e a leitura da Bíblia tornou-se comum até mesmo entre os que não frequentavam igrejas. A leitura da Bíblia em português também permitiu que o povo brasileiro interpretasse por si mesmo as histórias, as lições e os ensinamentos de Jesus, sem a necessidade de intermediários. Isso empoderou as comunidades locais, que agora podiam organizar seus estudos bíblicos e encontros de leitura, gerando uma maior autonomia espiritual. Parte 9. A consolidação da tradução de João Ferreira de Almeida. Com o passar dos anos, a tradução de João Ferreira de Almeida foi sendo revisada e adaptada para o português contemporâneo, consolidando-se como a principal versão da Bíblia utilizada no Brasil. Hoje, a Almeida Revista e Corrigida e a Almeida Revista e Atualizada são amplamente utilizadas tanto por protestantes quanto por católicos, e suas palavras ecoam nos cultos, nas aulas de religião e nos lares de milhões de brasileiros. A longevidade da tradução de Almeida é um testemunho da qualidade e da precisão com que ele realizou seu trabalho. A tradução não apenas respeita os textos originais em hebraico e grego, mas também consegue transmitir, com clareza e fluidez, a mensagem das Escrituras para os falantes de português. Para muitos, a Bíblia de Almeida é mais do que um livro religioso, é um símbolo de fé, perseverança e dedicação. Parte 10.
A influência da Bíblia em português na sociedade brasileira. O impacto da Bíblia em português vai muito além da esfera religiosa. No Brasil, a Bíblia influenciou o desenvolvimento da educação, da cultura e até da política. Durante o século XX, movimentos evangélicos passaram a crescer exponencialmente no país, formando uma nova dinâmica social e cultural. O acesso à Bíblia em português permitiu a formação de novas comunidades religiosas que, com o tempo, tornaram-se forças influentes na sociedade brasileira. Hoje, o Brasil abriga uma das maiores populações protestantes do mundo, e esse crescimento se deve, em grande parte, à disseminação da Bíblia em português. Igrejas de várias denominações utilizam a tradução de João Ferreira de Almeida como base de seus ensinamentos, e o texto bíblico continua a moldar a moral e os valores de milhões de brasileiros. Além disso, a Bíblia influenciou a forma como os brasileiros veem o mundo. Suas histórias e lições são frequentemente invocadas em discursos políticos, movimentos sociais e na literatura. A presença da Bíblia em português no Brasil é um testemunho do poder das palavras para moldar não apenas a fé, mas também a identidade cultural de um povo. Parte 11. Conclusão: a jornada continua. A história da primeira Bíblia em português no Brasil é uma história de desafios e vitórias. Desde a resistência das autoridades coloniais à chegada de missionários corajosos, passando pela impressão das primeiras cópias no Brasil, essa história é marcada por fé, perseverança e uma busca constante por liberdade espiritual. Hoje, ao olharmos para essa jornada, podemos ver como a tradução da Bíblia em português transformou a vida de milhões de brasileiros. Ela não só permitiu que o povo tivesse acesso direto à palavra de Deus, mas também ajudou a moldar a identidade do Brasil como nação. Conclusão: um convite ao pensamento crítico. A história da primeira Bíblia em português no Brasil é, sem dúvida, um relato fascinante de resistência e transformação. Mas, além de apenas contemplar os fatos históricos, somos levados a refletir: qual é o verdadeiro significado da chegada da Bíblia em português para o Brasil? Será que a democratização das Escrituras realmente trouxe liberdade espiritual para todos ou apenas criou novas formas de controle religioso? A Bíblia, por si só, tem o poder de transformar uma sociedade, ou sua interpretação é que molda seus efeitos? Podemos nos perguntar também: como foi possível que, durante séculos, tantos brasileiros fossem privados de acessar diretamente um texto tão fundamental para sua fé? Até que ponto as autoridades religiosas e coloniais temiam o empoderamento que a leitura das Escrituras poderia proporcionar? E hoje, com tantas versões disponíveis, será que a Bíblia ainda é lida com o mesmo fervor e respeito que impulsionou as primeiras traduções? Além disso, ao olharmos para o contexto atual, vemos que o Brasil se tornou uma nação onde a fé exerce grande influência, não apenas nas esferas pessoais, mas também no campo político e social. Isso nos leva a pensar: qual é o papel da Bíblia na formação dos valores contemporâneos da sociedade brasileira? Como sua interpretação molda o debate sobre questões éticas e morais no século XXI? Assim, a jornada da primeira Bíblia em português é mais do que um capítulo fechado em nossa história. Ela nos convida a questionar o impacto contínuo das Escrituras em nossa vida cotidiana. Estamos realmente compreendendo a profundidade dessa herança espiritual? Ou estamos apenas repetindo tradições sem explorar criticamente o que elas significam para nós, hoje e no futuro? Essas são perguntas que devem continuar a nos provocar e nos inspirar.